Oi, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Aconteceu aí um imprevisto com a Eusilene e eu tive que vir correndo aqui assumir, certo? Não deu tempo nem de ligar meu ventilador. Vamos voltando aí, tá todo mundo me ouvindo bem, né? Tá me vendo direitinho. Vamos, vou chamar aqui a Beth. Só um minuto. Fina é a Mônica. Oi, Beth. Mônica, cabelos ao vento, não acredito. Amiga, não deu tempo nem de ligar o ventilador. Eu tava crente que a internet da Eusilene hoje ia dar certo. Mas vamos lá, vamos voltando. Deixa eu só. Gente, vocês vão ouvir aqui um barulhinho de criança, é o meu filhinho Benjamin, porque ele está ali elétrico e eu não sei se ele vai. Benjamin, olha que a mamãe tá aqui, ó, falando com a tia Beth. Então, ó, tá bom? Sim, Beth. Continuando, né? Você já tinha concluído a sua primeira Sim, parte. Bem, a Eusilene estava pedindo, né? Ela pediu para você primeiro se apresentar. Gente, falar que eu tô aqui um pouco nervosa, porque a Eusilene é a nossa entrevistadora oficial, tá? E a gente queria te perguntar, assim, eu sei que você falou já um pouco sobre o encontro aí, né, de contadores de histórias, que começou em 2014, não é isso? isso. Pronto. Mas aí você se apresentou, ótimo, mas eu queria que você falasse um pouco como foi o seu encontro, Beth, o seu encontro com as narrativas, como que você se reconheceu e se identificou como contadora de histórias, como foi esse processo na sua vida como narradora, certo? A gente queria saber como foi que aconteceu isso, de você maravilhosamente começar a contar histórias. Bom, a gente não um dia acorda. Tá tendo interferência, Mônica, para você? Tá, não. Tá bom, né? Então, ótimo. A gente não acorda um dia e diz, você é contadora de história, né? Vem alguém para legitimar sempre. E vem um encontro antes das narrativas com essa pessoa que futuramente se torna uma contadora de história, né? Sempre ouvi muitas histórias, mas a pessoa que mais me chamou a atenção contando história foi uma senhora chamada Dona de Jesus. E por que chamou tanta atenção as histórias dela? As histórias as histórias que ela contava, eram todos de cunhos popular, né? Então ela jurava de pé junto que perto da casa dela tinha um homem que se transformava em lobisomem. Ela jurava de pé junto e dava tanto verdade ao conto quando ela contava que as pessoas que costumam dizer palavras como peste, a peste se instala na sua casa. E tinha tanta verdade em tudo aquilo que ela dizia que esses contos me arrebataram de tal forma que quando eu fui buscar o meu repertório, voltei novamente a beber nesses contos de tradição. E eu me percebi, aliás, não foi eu que me percebi contadora de história, foi alguém que veio e me legitimou, quando eu estava esperando os pais de um aluno chegar na escola, e uma pessoa que é narradora, que é a Andréia, ela me viu contando uma história da Ruth Rocha, o Reizinho Andão, para um menino. Ela disse, olha, mas você é uma contadora de história. E aquilo ficou na minha cabeça. E tinha um projeto no SESC, que era o local que eu fazia estágio, né, na época da faculdade, e ela disse assim, quando você puder, vamos contar comigo. Aí tinha um projeto que se chamava Baú de Histórias, e recebia crianças durante 2 vezes na semana no espaço, que era o terreiro da Mestra Margarida, para ouvir histórias. E aí eu vou pensar. Aí comecei a contar a história nesse espaço. Daquele dia em diante, eu me percebi contadora de história, né?
E todo o meu repertório, a grande maioria das histórias que eu conto são essas de cunho de tradição, porque foi esse encantamento que ela me fez perceber qual era o narrador que eu me identificava. Eu posso até contar outras histórias de autores, mas eu gosto de beber nessa fonte, que é a fonte da tradição, principalmente nesse lugar que eu estou e que eu me sinto totalmente pertencente como o Cariri, né? Então aqui tem muito cultura popular, então era impossível não querer levar esse universo narrativo para outros lugares. Interessante que você fala, né, que uma pessoa chegou para você e disse, olha, você é uma contadora de histórias, né? De uma certa forma, a gente que uma pessoa chega e diz que você é contador de história, né? Faz aquela legitimação, acho que eu falei a palavra certa, né? Dessa, dessa, dessa forma de que você é um contador de histórias, de certa forma parece mesmo com os contadores tradicionais, né? Porque realmente eles contam história, mas não se acha assim, eu contador de história, né? Não se intitulam contador de histórias, né? E que bom que com a gente aconteceu do mesmo jeito, né? A gente estava narrando e alguém chegou e falou, olha, você é um contador de histórias, né? E você já falou mais ou menos aí a pergunta que eu ia fazer, que a senhora está se adiantando nas respostas. A pessoa nem perguntou, ela já está respondendo, e aí eu vou perguntar o que depois. Você falou mais ou menos. Ó, gente, eu sou novamente da Eusilene, né? Porque é uma pessoa gaiata. Por isso que eu quero. Hashtag Eusilene volta. Mas você já falou um pouco que você bebe muito dessa tradição, né? Porque justamente o que a gente queria saber era como você escolhe essas histórias, né? A gente sabe, então, que já é de acordo com mais com essa tradição, não é muito de livros, né? Mas como é que chega aquela história, então, ou você ouviu aquela história e pronto, aquela história bateu, como é que aquela história entra em ti e faz você ter essa vontade de recontá-la? É isso mesmo que você falou, Mônica, é esse encontro com as narrativas. Todos nós que contamos história, nós somos bons ouvintes de histórias, né? Isso é um fato, né? E imagine você aqui no Cariri, onde muitas pessoas contam história, que você entra em contato com os mestres da cultura, que são contadores de história por excelência, que estão ali na lida do seu trabalho, nos seus afazeres diários, e estão lá, e tem um ritual para se contar essa história, né? E como esses encontros acontecem? O Cariri é cheio de lenda, cheio de encantamento, é um local onde a cultura popular é evidenciada, e a gente vê isso em vários locais, deveria ser mais valorizada a cada dia mais e mais e mais, né? Porque esses mestres têm saberes que precisam ser eternizados, né? Eu sempre coloco isso, os mestres eles já estão idosos, e o que é que esses mestres vão deixar de narrativa para a gente também? Que eles têm uma riqueza imensa de conhecimento, de tudo. Mas e as narrativas desses mestres? Elas já estão registradas? A gente já recolheu essas narrativas? Alguns sim, outros não, e ainda tem muito para se ver, né? E aí você tem uma Chapada do Araripe, onde se fala dos encantados que tem no Cariri. Uma floresta cheia de misticismo, uma floresta cheia de segredos, de encantamentos que a gente muitas vezes não busca. E muitos contadores, muitos que estão aqui no Cariri, que são daqui, eles nem todos eles contam essas histórias, porque cada um tem seu estilo, lógico, cada um tem o seu narrador, mas esquece de beber nessa fonte, e essa fonte é uma fonte extremamente frutífera, é uma fonte que é necessária ser aberta ao mundo, né? Então você conversa com
com os mestres da tradição, conversa com outras pessoas que estão mais junto da cultura popular, e você simplesmente vira totalmente ouvidos, porque os saberes e os fazeres que eles têm para compartilhar tão gratuitamente conosco são imensos. E então você não vê em nenhum momento algum mestre ali deixar a fala para ele. Ele pulveriza a fala, né? Ele toma de conta ali da roda. Ele se expressa de toda maneira, né? Dessa forma narrativa, da música, da dança, dos saberes, dos fazeres, das tradições, né? E aí, essa narrativa, como é que ela me encontra? Como é que eu encontro essa narrativa? Como é esse encontro? É dessa forma, é de ouvir, porque muitos dos contos que eu conto, ou eles são histórias de vida, misturadas com a poética do narrador. Elas são histórias que eu ouvi contar quando eu era criança, histórias que foram recolhidas junto ao povo do Cariri, e histórias que estão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, mas sempre dentro. Aí eu tenho que puxar a brasa para a minha sardinha, trazendo para esse gosto que é realmente esse conto de tradição, que é o que eu gosto, que é o que eu me sinto bem contando, que me encanta. Esse contar a história a partir daquilo que as pessoas juram de pé junto que é verdade, e ao contar, você vê o brilho e o encantamento dela, que empresta toda uma verdade a esse conto, é impossível você não se apaixonar por um conto dessa forma. Como é que em pleno ano 2020 as pessoas conseguem contar um conto de assombração e outras pessoas, elas acreditam. Eu vou contar uma experiência para ilustrar o que eu falo. Há um ano atrás, eu estava dando uma eletiva nessas escolas de tempo integral e era sobre contação de história. Primeira coisa que eu pensei, os meninos jovens, ninguém vai se inscrever nessa eletiva. Quem é que o jovem que vai querer ouvir história? Levei o primeiro chute aí. A eletiva era cheia de jovens que queriam ouvir histórias, né? E aí, um dia, durante esses trabalhos, andando, eles contando as histórias dele, as histórias de vida, as histórias que eles já tinham ouvido dos avós, dos pais, dos vizinhos ou de outras pessoas, uma das alunas chegou perto de mim e disse assim: professora, você lembra fulana? Eu digo, lembro. Ela morre de medo das histórias da senhora. Eu digo, morre de medo das minhas histórias. Porque ela jura que é tudo verdade. Então, é essa verdade que a gente entrega quando a gente conta história. E é impossível a gente querer contar uma história que não nos encante, que não fale diretamente conosco. As histórias que eu conto, elas falam comigo. E quando elas falam comigo, eu sei que tem algo muito positivo que eu preciso reverberar por aí. É por isso que eu conto aquela história. Ai, que legal. E deve ser um privilégio, assim, você morar num lugar, né, onde é um celeiro da tradição oral, né, onde você pode dizer, Dona Maria mora bem ali, na rua tal, né, e conta muitas histórias. E você poder ter acesso a essa pessoa, né, e conversar com ela, tomar um café e ouvir as histórias dela, né. Gente, para quem está chegando agora, eu estou aqui substituindo a nossa amiga Eusilene, nossa contadora de história do grupo Costureira de Histórias maravilhosa. Teve um pequeno probleminha na internet dela. E a gente está aqui conversando com a Beth Pacheco, que é outra diva maravilhosa. Deixa eu ler aqui uns comentários desse eu sei. Deixa eu ver se eu não vou... Eu vou voltar aqui, Beth, para a gente ler um pouquinho, né? Pessoal aqui comentando. A Rebeca está dizendo que eu sou maravilhosa. Obrigada, Rebeca, depois eu te pago. Acho que é ser isso, não sei se estou dizendo bem. Tudo de bom, né? Aline, Beth, você é exemplo para nós, te admiro muito. Arrasou. A Rê, a Rê, aquela linda, né? Maravilhosa, que estava Isso.
Meninas, vocês representam com maestria os narradores do Ceará. Azul. Efigênia, te admiro, trabalho lindo. Ah, eu sei quem é Efigênia, acho que ela não sabe quem sou eu, mas eu sei quem é ela. A Tâmara disse, está se garantindo, amiga. Amiga. Me ajuda. Deixa eu ver aqui mais algum. A Vanessa Meri. Conheci a Beth Pacheco no Boca do Céu. Puro encantamento. Olha aí, Beth, estamos todo mundo encantado com você, né? Muito grata a todos. Muito, muito grata mesmo. Fico feliz em poder ter esse encontro, né, aqui de narradoras, de mulheres que pesquisam, que levam esse trabalho com seriedade, né? E é bom poder partilhar e conhecer mais da sua trajetória como narradora. Eu quero só perguntar, gente, se está incomodando muito o barulho, tá, Beth? Está ouvindo barulho? Não, né? Tá tranquilo. Tranquilo, né, gente? Desculpa, mas ele só tem 3 anos. Beth, agora eu queria conversar um pouquinho com você, né, sobre a Escola de Narradores do Cariri, né? Porque a gente sabe que já existe a Escola de Narradores em Fortaleza, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a Escola de Narradores, como foi o seu encontro com a Escola de Narradores, como que você chegou até lá e como que foi esse processo de levar a Escola de Narradores do Cariri. Se foi ideia sua, como foi que tudo aconteceu e como que está sendo a experiência dessa escola aí no Cariri, certo? Mônica, o meu encontro com a escola foi o encontro de querer fazer parte enquanto aluna. Eu tinha algo que me angustiava. Eu queria saber se o que eu estava fazendo até agora, até aquele devido momento, aquele instante, ele tinha... Qual era a importância dele? Por que eu queria contar a história? Eu precisava refletir a minha prática. E muitas vezes refletir essa prática sozinha é um pouco puxado, é um pouco cruel. Eu digo, não, eu quero fazer a escola de narradores. Porque eu me tornei narradora, não num lugar, num espaço onde eu fui aprender a contar história. Eu fui fazendo, eu fui vendo outras pessoas contando história, coisas que eu gostava, mas eu não tinha, até quando eu comecei essa trajetória, eu não sabia qual era o meu narrador. Quem era esse narrador que estava comigo? Qual era o tipo de narrador? E aí, fazer a escola de narradores, eu ter que me deslocar todo final de semana, Fortaleza, aliás, Juazeiro, Fortaleza, era muito desgastante, mas era muito válido, porque eu estava conseguindo fazer coisas que eu ainda não conseguia perceber sozinha. E com os grandes mestres, professores da Escola de Narradores, como a Tâmara Bezerra, a Gorete Albuquerque, o Raimundo Moreira e tantos outros, puderam contribuir com essa formação, né? Com essa formação mais consistente enquanto narradora. E, ao mesmo tempo, poder repensar. O próprio caminho Cariri-Fortaleza, ela tinha uma grande trajetória, um grande, tanto em percurso real, como também num percurso imaginário. Qual é o porquê disso? E outra coisa me inquietava. Sempre conversei muito com a Josi, e era um desejo dela também, a Josi queria muito que a escola também pudesse acontecer aqui no Cariri, e eu também queria. Por quê? Porque uma coisa é a gente querer ir para um lugar sozinho, outra coisa é querer levar quem você gosta com você. E eu sabia que ninguém, em sã consciência, iria poder fazer essa grande peregrinação todo final de semana para Fortaleza. Tinha que ter... Cansativo, né, Beth? Muito cansativo e uma série de outras coisas que envolvia. Muitas vezes eu chegava, eu ia direto para o meu trabalho. Chegava na rodoviária e partia para o trabalho. Mas foi uma escolha minha.
Mas essa escolha, ela também implicava outras coisas. Também era atiçar esse desejo da Josi, trazer a escola para cá, para que as pessoas que estão aqui, os narradores, eles também pudessem fazer. Eles também pudessem potencializar esse conhecimento dentro da escola. Isso foi muito bom, porque com a grande generosidade que a Josi tem, a gente conseguiu atender a grande maioria, aliás, a grande maioria não, uma boa quantidade de alunos, de narradores, desculpa, que já faziam parte do balaio de história, dentro da mostra de contadores de história. Então, isso era muito importante, porque à medida que os meninos e as meninas podiam acessar a escola de narradores, estando mais perto, traçando outros diálogos, traçando outras perspectivas, outras visões, outra visão, isso ia potencializando cada vez mais esses narradores daqui. Então, a gente ia se juntando mais, a gente ia pensando mais coletivamente, ficávamos mais próximos. Tudo isso ia contribuindo, sem esquecer jamais a importância dessa formação para as pessoas que aprenderam fazendo e que muitas vezes não tinham ainda se encontrado com esse conhecimento teorizado. Alguns sim, outros não. Então, esses diálogos foram sendo traçados a cada mês, a cada encontro. Outros encontros iam sendo arquitetados, iam sendo planejados até pelo universo, né? E isso vai fazer com que esses narradores tenham potência cada vez maiores, né? Eles agora são chamados enquanto escola de narradores, né? Olha a importância de você ter um local e instituições que percebam a importância da escola nesse espaço para a formação. Então, eles têm uma formação mais consistente e eles não pararam, eles querem mais, querem um curso mais intensivo, eles querem outras coisas, né? Então, isso ficou neles, né? A escola está nesses meninos, eles se sentem pertencentes a esse lugar, a esse espaço narrativo da escola, com toda a diversidade de professores que existe, com a perspectiva de uma abordagem bem mais ampla do que aquilo que a gente imaginava até então. Então, é fundamental que a escola esteja aqui. Maravilhoso. Saber desse teu relato, né? E ver, assim, esse exemplo teu, que realmente eu ficava pensando, né? Quando a gente sempre conversa, né? E eu sabia que você fazia aula na escola de narradores, e eu pensava, como é que a Beth vem todo final de semana? Porque além de ter um investimento, né, financeiro para a escola, né, você tinha também o investimento de ir e vir todo final de semana, né? Então, assim, e levar a escola para ir, realmente acender mais ainda a chama que já existia aí, né? E aí, Beth, fazendo um gancho com a escola de narradores que foi aí para o Cariri, que é uma pergunta que não estava no script, mas que me veio agora, porque eu tenho acompanhado vocês fazendo esse projeto que iniciou aí, né, com vocês, os narradores do Cariri, do ensaio aberto que vocês fazem, né, 3 vezes por semana. Como é que está sendo essa experiência? Primeiro porque muitos narradores que se formaram há pouco tempo, né, talvez não tenham ainda muita experiência de narrar, você vai me dizer se sim ou se não, e eles estão praticando essa narrativa e ainda mais num instrumento novo, que todos nós estamos nos adaptando agora, né, com essa pandemia. Como é que está sendo essa experiência? Queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa experiência do ensaio aberto que vocês estão fazendo aí. Adorei a pergunta. Eu vou pegar essa... Tá, Mônica. E eu que sou amiga dela. Mônica, eu vou pegar um trecho de um livro que eu gosto muito, do Francisco Assis de Souza, Conto Popular e Comunidade Narrativa, que é um livro que, adivinha de onde é que ele vem surgindo? Aqui do Cariri, né?
Ele tem uma fonte de pesquisa aqui na região, e quando eu conheci esse livro através da Gorete, eu fiquei muito encantada, né? Porque parecia que a todo momento que eu me debruçava sobre o livro para estudá-lo, eu sabia que esse campo estava aqui, né? E que ele tem um potencial muito grande e que muitas vezes ele é um pouco que deixado de lado mediante outras coisas. Aí hoje à tarde eu estava olhando, eu não acredito que eu não vou achar o trechozinho, achei, que eu quero mostrar para vocês, que eu quero ler. Tem um rapaz chamado Cazuza, que ele trabalha, né, nessa época da pesquisa, ele trabalhava como porteiro na cidade de São Paulo. E aí ele tem um momento, uma fala que ele diz assim: eu era contador de história, eu andava léguas do pé da serra, na ponta da serra, para contar a história, e as pessoas gostavam. Mas aí, depois de um tempo, as pessoas começaram a ter uma televisão aqui, ninguém mais dava importância para a história, não. E aí, o autor tem uma parte que eu gostei muito e que eu quero puxar para falar desse momento da mídia. É evidente que a fidelidade de uma memória só se sustenta na medida mesma do seu requisito prático. E, sobretudo, que esta prática só tem sentido e só se torna viável em relação imediata e direta com a existência de um público real. A minha inquietação, e talvez tenha sido a inquietação de muitos narradores, era como é que eu vou contar a história olhando para essa tela, para essa câmera. Se o meu público é o meu termômetro enquanto eu conto, né? E aí, quando eu puxei essa hoje e falou assim, existência de um público real. Nós temos um público real aqui, nessa mídia, nesse Insta. No momento em que a gente enfrenta esse isolamento social e que a gente poderia estar cada vez mais distante, essa ferramenta ela nos consegue nos conectar. A gente consegue fazer essa conexão que a gente faz quando conta história. Nós temos um público real, nós temos um público para o ensaio aberto. Segunda, quarta e sexta, tem gente que é cadeira cativa. Eu sou Justamente, é cadeira cativa. Então, existe um público. Então, nós não estamos contando sozinha. Tem alguém que, quando é na segunda, na quarta e na sexta, ela se prontifica a emprestar os seus ouvidos para ouvir as narrativas. E esses narradores, que na grande maioria saíram da escola aqui no Cariri, os que contam, a gente começou, por que começamos o ensaio aberto? Porque tínhamos um desafio. Fomos chamados enquanto escola de narradores para fazer um trabalho junto ao SESC, do SESC Crato, a unidade Crato. E aí todo mundo ficou. Isso na Sim, pandemia? sim, agora durante essa pandemia. Certo? Foi na Ótimo. Pandemia, né? Certo. Isso. E aí a gente ficou, como é que vamos contar a história se a gente nem sabe acessar a ferramenta? E a gente ficava, eu com você perguntava, Mônica, como é que faz isso? Fulano, e isso aqui, como é que faz? Nós fomos aprendendo a manipular essa ferramenta. Ainda falta muita coisa para a gente explorar aqui, mas isso está chegando. E isso está chegando de uma forma conjunta, como é as comunidades, como é esse conto narrativo, né? Que vem de um local, uma consistência, que não é para uma única pessoa, é para uma comunidade, é para um coletivo. A gente conta para pessoas e a gente só conta porque tem alguém que quer escutar. Né? E aí a gente começou, vamos fazer. Mas aí a gente gostou da experiência. E aí a gente começou a pensar, se a gente faz o ensaio aberto, vamos tirar esse título, é uma apresentação, porque isso pode nos intimidar, né? Vamos colocar o ensaio aberto, porque o lugar do ensaio aberto é o local dos nossos erros, é um local que a gente está aprendendo. A gente não está ali num caráter, a gente está ali com todo um comprometimento com o texto, com comprometimento com a narrativa, mas a gente está livre de alguns pesos, como você precisa apresentar um trabalho já pronto e acabado.
ele pode chegar aqui no ensaio aberto e ele não esteja pronto. Ele ainda não esteja tão maduro a ponto de o apresentar para uma instituição que queira adquirir aquele trabalho. Mas ele pode estar aqui, nesse meu feedback entre os meus pares narradores que estão vendo, os colegas de outros lugares que estão vendo, e a gente conversar. Que é isso que acontece também conosco. Nós conversamos como está sendo as nossas lives. É importante esse retorno, né? Como é que tá de luz, como é que tá isso, como é que tá aquilo, o som, o que é que pode melhorar. Hoje a gente conversava, olha, teve problemas técnicos, mas a Aline, que estava na mediação, não deixou a peteca cair de jeito nenhum. Quando uma narradora não pôde, ela já chamou outro. Quando um não veio, ela já começa uma conversa que costura esses espaços que a tecnologia um pouco deixou a desejar naquele momento, pela grande quantidade de pessoas que está acessando no exato momento, né? Então, a gente tem um público, a gente tem essa pessoa que quer ouvir. E a gente tem uma ferramenta que é nova agora, para a gente, ela já existia. Nós agora que estamos fazendo uso dela. E aí o ensaio aberto possibilitou que outras pessoas, que não só aqui do Cariri, também tivessem o gosto por participar. Inclusive você participou com a gente, já está devendo um novo retorno, vou cobrar aqui, Rede Nacional, para contar Rei Cachorro DJ. E aí, Mônica, quando eu fui convidar outras pessoas para contar, sabe qual foi a primeira coisa que eu ouvi? Eu não me sinto segura para contar numa live. Então vamos experimentar, vamos ver como é. Vamos fazer esse mesmo olhar que a gente fazia quando a gente estava aprendendo a contar a história e via os outros contando. Então foi isso. É um espaço que a gente está utilizando para se familiarizar, a princípio. E tem outras. É um momento da gente poder se ver também, né? Como a gente está tão separada, é o momento da gente saber como é que estão as pessoas do outro lado, o momento da gente se aprontar, se preparar para ter essa interação, né? Isso, num momento tão difícil como esse, a gente precisa realmente estar se fortalecendo. E a arte, ela tem cumprido exatamente o papel dela nesse momento. Como a gente percebe a importância da arte num momento como esse? Beth, é maravilhoso. Eu tenho acompanhado, né, esse projeto, né, do Ensaio Aberto, tenho achado fantástico, né? Eu gosto demais de ouvir as histórias e o pessoal vai se soltando, vai se acostumando mais com esse público, com essa ferramenta, né? É uma forma também de agregar, de reunir as pessoas. E vocês estão de parabéns por essa iniciativa, certo? Eu aqui digo a você que estou maravilhada com esse trabalho que vocês estão fazendo. Mas, minha amiga, estamos nos aproximando do finalzinho da nossa live. Já, minha filha, que você falando belíssimamente, o tempo voa. Deixa eu ver só aqui se tem mais algum comentário, né? A Claudinha está dizendo, tive uma vivência linda ano passado no Cariri. Ai, foi. Na terra, com várias contadoras de histórias, vejo João do Crato, foi inesquecível. A Daniela está dizendo tudo de bom. Estão te mandando beijos aqui. A Eusilene está dizendo que adora o Benjamin. E a Rê está dizendo, a Beth só nos traz o que é bom. A Escola de Narradores mudou minha vida. Olha que coisa maravilhosa, né? Que declaração linda. A Aline está dizendo, nós do Cariri agradecemos a Beth por ter lutado e trazido essa maravilha para nós. Salve a Escola de Narradores do Cariri. Então, amiga, ainda tem alguns comentários, mas nós estamos chegando nos 10 minutinhos finais do nosso encontro. E eu queria, assim, no primeiro encontro, eu indiquei um livro. Eu sei que você falou que é muito da tradição oral, mas será que tem algum livro que você poderia, né, dizer para a gente? Eu indiquei um livro no dia da minha, a Tâmara, e eu queria que você fizesse isso agora e que você também nos abrilhantasse nesse finalzinho com uma história. Certo.
Mônica, eu trouxe 2 livros. Esse que eu falei, dos contos populares, e Comunidades Narrativas, do Francisco Assis de Souza Lima. Gosto muito dele, é meu livro há muito tempo de cabeceira. E esse livro que eu já li, estou relendo novamente, que é Histórias de Boca, o conto tradicional na educação infantil. E tem um capítulo que eu acho fantástico, quando ela vai falar sobre a importância de perceber a criança como um ser brincante, né? E aí tem uma fala do Guimarães Rosa, que ele diz muitas vezes a infância é o melhor momento da vida, mas às vezes tem muito adulto que dá muito pitaco, entre aspas, essa muito pitaco é por minha conta, né? Mas a importância desse momento da pura expressividade que a criança tem, né? Então esses são 2 livros que eu gostaria de indicar, e como o tempo está bem apertado, vamos ouvir a história agora. Eu não sei se vocês já pensaram em morar em uma estrela. Bom, uma estrela era muito bonita. Agora pense não só em uma, pense em várias delas. Bom, eu sei que você tem muita imaginação e já deve estar brilhando um mar de estrelas no céu. Mas eu sei que se você pensou nesse mar de estrela, é uma constelação. Pois é lá, Órion, o lugar onde morava 3 divindades. Apenas 3. O deus maior, que se chamava Badzé, Poditã e Arakitsan, os 2 irmãos gêmeos, sendo que um deles era o maior e o outro era o deus menor. E eu não sei se vocês sabem que tem lugar que é a cara da gente. E ali, de Órion, os 3 deuses observavam a terra. E o lugar que Badzé mais tinha predileção era a nação Cariri. E era lá que ele botou toda a admiração e todo o amor que tinha. Os olhos brilhavam, vidravam. Então, como as coisas ainda não estavam tão bem organizadas como deveria ser, ele pediu que o filho dele, o filho predileto, descesse até a nação Cariri e ensinasse tudo quanto podia aos índios. E assim foi feito. Ele olhou para o pai e disse: hoje mesmo eu desço e farei desses homens a própria extensão da natureza. E foi assim. Quando o anel solar estava saindo, acordando ainda com um pouco de preguiça, ele pegou um pedacinho de pau, fez uma ponta e levou os índios ali, para a beira do lago. E foi lá que ensinou eles a pescar. Quando o anel solar atingiu ali o topo, que era mais ou menos meio-dia, foi a vez de ensinar a cuidar da terra. Ensinou todos os segredos da agricultura. E quando o anel solar se escondeu e a lua apareceu, era lua brilhante, igual a noite de ontem. Aí foi a vez dele ensinar a cada um deles a caçar. Saíram pelo mato, caçando tudo quanto era coisa, preá, porco maltês, e voltaram. E aí Poditã reparou que ali na aldeia só tinha uma mulher. E será que Badzé se enganou e mandou apenas uma mulher? Foi então que todos os índios começaram a reparar e pensar. E eu não sei se vocês sabem que quando a força falta no ser humano, seja ele de qual cor ou de qualquer religião, é para a divindade que a gente apela. Chamaram o Poditã e disse: ô Poditã, não sei se você reparou, mas parece que Badzé esqueceu que aqui somos tantos e só tem uma mulher. O que é que podemos fazer para que aqui na aldeia fique assim, coalhadinho delas? Repare só, quando vocês forem catar piolho na única mulher, pegue um espinho mágico e crave na cabeça dela. Aí é só cada um de vocês pegar um pedacinho dela, envolver num capucho de algodão, guardar no lugar e esperar. Vão viver a vida do jeito que tem que ser
e espere que minhas palavras vão haver resultado. Foi assim que fizeram. Chamaram a mulher, enquanto catava piolho, fazia um carinho, um zaz, espinho enterrado na cabeça. Cada um foi pegando um pedacinho da mulher, pegou aquele capucho de algodão plantado ali mesmo no terreiro, o mesmo capucho que eles faziam as roupas, às vezes brancas, outras vezes pintadas. E foi enrolando, enrolando o pedacinho. Bom, guardaram e seguiram a vida. Já voltaram bem tarde, mas quando chegaram, botaram reparo que tudo ali estava diferente. Tinha cheiro, tinha alegria, tinha cor e som diferente da hora que tinham saído. E repararam que ali no terreiro tinha um bando de mulher de tudo quanto era jeito. Os cabelos longos, caídos, brilhando, pretos, olhos redondos e a mais pura alegria. Depois de comerem, depois de festejarem, de beberem o vinho da Jurema Preta, quando a noite chegou, o tempo esfriou, porque nem sempre o Cariri foi quente, isso eu tenho certeza. Entraram nas suas redes e a lua deu de conta de mudar de fase. E cada fase que mudava foi fazendo com que cada lugar ali e cada pessoa se transformasse. Não demorou muito. E haja nascer curumim. Curumim de olho redondo, de cabelo forte, de cabelo preto. Mal o gurizinho já aprendia a andar, começava logo era a nadar. Iam na felicidade. Agora, daquele momento em diante, a nação experimentava o que era ter um futuro. Mas eu não sei se vocês sabem. Que inveja é coisa que nem nosso Senhor Jesus Cristo se livrou. O tal Deus menor começou a olhar e viu que estava muito feliz aquela nação e resolveu, ali do alto de Órion, a observar aquela nação, planejou uma vingança. Ele que era igual ao irmão, só que o avesso dele. Desceu até a nação, esperou justamente o dia em que todo mundo tinha saído. Velho, homem, mulher, só tinha deixado os meninos. Ah, eu não sei se vocês sabem, que menino quando fica só é igual o Benjamin. Corre pra lá, grita, sobe, pula. Tinha curumim de todo jeito, pendurado em rede, em árvore, nadando, correndo, brincando de bichinho que encontrava por ali. Quando o Varaquitsan chegou, não disse uma única palavra. O que falou foi o seu olhar. E foi olhando um por um. E tudo quanto era menino curumim foi se transformando em porco-espinho. Os primeiros a serem atingidos foram os que estavam nas árvores. E aí foram descendo, as mãos e as pernas e os pés foram se transformando em patas. Não contente, pegou aqueles curumim, tangeu tudinho, e eles foram subindo, subindo para a árvore que poderia muito bem ser aquela do conhecimento do bem e do mal. Não satisfeito, chamou as formigas azuis, e elas que não falavam muito e nem pensavam, fizeram o que ele disse. Cortem pelo tronco essa árvore. E derrubaram. Dessa forma, os curumins ficaram presos ali no firmamento e a nação ficou parada. Nesse meio tempo, vão chegando todos eles e as mães começam a procurar, primeiro com voz de floresta. Curumim, ô curumim. Silêncio de poço, nada. E aí, quando a dor apertou o coração, igual a Mônica se for no mercantil e o Benjamin se esconder em uma seção, ela é capaz de gritar, Benjamin, Benjamin! Elas gritaram, curumim, curumim, curumim! E nada de aparecerem. Aí o desespero foi tomando conta dos pais, das mães, dos anciãos.
e todo mundo gritava. E ninguém encontrava os curumins. Foi aí que perceberam que aquela árvore caída podia ser a solução. Tentaram em vão colocá-la no lugar, não conseguiram. Foi então que apelaram aonde a força humana não cabe, a divindade. Poditã ensinou os rituais. Eles dançaram, cantaram, beberam o vinho da Jurema Preta, ficaram em contato com os encantados. E Badizé, ao receber a visita dos encantados do Cariri, ficou tão feliz que resolveu transformar aqueles porcos espinhos ou destransformá-los para que eles voltassem a ser curumim. E aí começou a curumim descer pelo escorregador que vinha do firmamento até a terra. Era curumim que descia de todo jeito e era parada ali, pela mãe e pelo pai. Todo mundo ficou feliz da vida. E dessa forma, graças às oferendas e os encantamentos, a nação Cariri pôde voltar a ter um futuro. Porque não existe um futuro se não existir os curumins. Bom, o malvado Varkitsan, eu nunca soube o que foi o castigo dele. O que eu sei é que a história ficou aí, para ser contada e ser ouvida. E foi assim que começou a nação Cariri. Ai, amiga, que história linda! Adorei, adorei, adorei. Tu tem contado cada história maravilhosa que eu fico assim, vibrando. Ai, Obrigada, amor. muito obrigada pela sua participação. Nós queremos aqui, nós do Grupo Costureiros de Histórias, queremos agradecer a todo mundo que ficou com a gente. E próxima semana a gente vai ter uma outra entrevistada que nós iremos divulgar durante a semana, mas queremos aqui deixar o nosso carinho, o nosso beijo a você, você é maravilhosa. Muito obrigada por toda essa contribuição que você deu para a gente hoje, tá bem? Eu que agradeço pela oportunidade, sempre por essas trocas que a gente tem feito. Obrigada, muito grata ao grupo Costureiras de História. A gente tem muita história costurada por aí, né, Mônica? E obrigada a cada um que se dedicou e que emprestou seus ouvidos para esse momento. Muito grata e até uma próxima. Nos encontramos novamente em várias histórias. Beijo a todos. Beijo, gente. Boa noite. Boa Tchau. noite, tchau.